Um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões desse terreno? Ou seja, quais são as medidas desse terreno? Vamos dizer que aqui seja o terreno retangular. Ele tem uma área de 1.100 metros quadrados. A gente sabe que a área você calcula multiplicando a área, a base, vezes a altura, então o comprimento vezes largura. Só que ele diz o seguinte, que a frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Ou seja, se ele tem 28 metros a menos que a lateral, eu preciso saber qual a medida da lateral. Eu não sei qual a medida da lateral. Então, eu vou chamar essa medida de x. E eu sei que a frente vai ter 28 metros a menos que essa lateral. Se é 28 metros a menos, então vai ser a medida da lateral menos 28, ou seja, x menos 28, certo? Então, a medida da frente é 28 metros, tem 28 metros a menos que a lateral. E a medida da lateral eu não sei, então eu chamei de x. E 28 metros a menos vai ser a medida da lateral, que é x, menos 28. Então, quais são as dimensões desse terreno? Então, nós sabemos que para calcular a área, você vai multiplicar a base vezes a altura, certo? A área é igual base vezes a altura. E quem é a base? A base é x menos 28. Vamos chamar a frente de base. Vezes a altura. Quem é a altura? Vamos chamar isso aqui a lateral de altura, ou o comprimento dela. Tanto faz, base vezes a altura de x. E é igual à medida da área. Qual a medida da área? 1.100 metros quadrados. A gente só colocou a medida da área depois. Então, a base vezes a altura, que é igual à medida da área, que é 1.100 metros quadrados. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Então, para resolver essa multiplicação, eu vou usar a propriedade distributiva, onde eu multiplico cada termo que está entre parênteses pelo que está fora. Então, eu vou multiplicar x vezes x, que vai dar x ao quadrado, certo? E agora o 28. Como o 28 está negativo aqui, positivo, negativo com positivo dá negativo. 28 vezes x dá 28x. Pronto, eu já resolvi essa multiplicação. Agora eu vou passar esse termo para o primeiro membro. Ele está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, então ele vai ficar negativo. Então vai ficar 1.100, que é igual a zero. Como eu passei o 1.100 para lá, aqui não ficou zero. Se você observar, eu tenho uma equação do segundo grau como uma variável. E agora eu preciso resolvê-la. Então, para resolver, eu posso resolver usando delta ou não. Vamos lá. Vamos usar a fórmula. A fórmula vai ser o quê? Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Lembrando que b ao quadrado menos 4ac é a mesma coisa que delta. Então, você pode resolver delta separado ou não. Então, vamos resolver aqui junto. Mas, então, nessa equação aqui, eu preciso saber quem são os valores de a, b e c. Certo? Então, vamos fazer aqui. Quem é a, quem é b, quem é c. A é o coeficiente de x ao quadrado. B, coeficiente de x, então vai ser menos 28. E C, o termo independente, que não acompanha x. Então, 1.100. E agora é só substituir. X é igual a menos b, então menos b, quem é b? Menos 28. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, então menos 28 elevado a 2. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 100. Então, nesse caso, a gente vai usar parênteses porque ele está negativo. Sobre 2a. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1. Ok? Vamos fazer aqui em cima, certo? Para ficar mais visível. Então, aqui x vai ser igual. Então, a gente faz a conta aqui.
Menos por menos dá mais, então vai ficar 28 mais ou menos, aí a raiz. Menos 28 ao quadrado é 28 vezes 28, que dá 784. Aqui vai sempre dar positivo, que todo número ao quadrado vai dar positivo. Então, esse primeiro número sempre vai dar positivo, ok? Então, aqui eu tenho esse sinal, eu tenho esse, eu tenho que fazer essa multiplicação. Então, menos por menos vai dar mais. Fica mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1.100, 4.400. Sobre 2A. Nesse caso, 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai fazer essa soma agora desses valores que estão na raiz. Então, eu vou repetir aqui x igual a 28, mais ou menos, 784, mais 4.400 vai dar 5.184. A raiz de 5.184. Dividido aqui por 2. Certo? O que acontece agora é que eu preciso calcular a raiz quadrada de 5.184. Então, aqui eu tenho 28 mais ou menos. A raiz quadrada de 5.184 vai dar 72. Então, vai ser 72 aqui dividido por 2. Então, aqui eu vou calcular o x', que vai ser o 28 mais o 72 dividido por 2. Então, aqui vai dar 28 mais 72 vai dar 100. E 100 dividido por 2 vai dar 50. Eita, 50. Vamos calcular agora o x2, que vai ser 28 menos 72 dividido por 2. Então, aqui, 28 menos, vou fazer aqui embaixo, menos 72 vai dar menos 44. Dividido por 2, que vai dar menos 22. O que acontece? Nós temos duas medidas, 50 e o menos 22. Se a gente observar, estou falando aqui de medidas de um terreno. Como é que eu digo que aqui mede menos 22? Não pode. Eu preciso de medidas que sejam positivas. Não há medidas negativas. Ah, você tem menos 1,5 metro. Não, você tem 1,5 metro. Não é isso? Você poderia ter 10 centímetros a menos que fulano. Você está fazendo uma comparação a menos do que outra pessoa. Mas você tem menos 1,5 metro, não tem como. O que acontece? Vamos observar aqui. Então, a gente vai ficar aqui com 50. Eu tenho essas dimensões, x e x menos 28. Se eu disser que x é 50, x menos 28 vai ser 50 menos 28. 50 menos 28 vai dar 22. E eu teria as dimensões, que a pergunta é quais as dimensões desse terreno. As dimensões seriam 22 e 50. Mas será que é mesmo esse aqui 22 e esse aqui 50? Será mesmo? Ora, ele disse que a área é 1.100 metros quadrados. Cadê? 1.100 metros quadrados. E a área é base vezes altura. A área é igual a base vezes altura. Se agora eu já substituir o x por 50, quando eu diminuir de 28, deu 22, então a base aqui vai ser 22. E a altura vai ser, que é essa daqui, 50. Então, aqui vai ser 22 vezes 50. Vamos observar aqui. Certo? Então, 22 vezes 50 vai dar 1.100 metros quadrados. Então, deu igual à medida que ele deu. Então, eu tenho as medidas, dimensões desse retângulo. São 22 metros e 50 metros. Certo? A frente e a lateral. Certo? Se a gente usasse o outro valor, ia ficar um número negativo.
porque aqui menos 22 menos 28 ia dar menos 50, e não há medidas, não há medidas negativas. E aqui também, como é a menos, aqui ia ficar menos 50, a outra ia ficar menos 22, então não daria certo. Então as medidas são positivas.